Oi, pessoal, acho que estamos ao vivo, então. Eu gostaria de dar boas-vindas a todo mundo. A gente vai dar início à palestra Experiência de Mercado da DNVGL, Consultoria em Certificação em Energia Eólica. Então, para quem não sabe, a DNVGL é uma empresa focada em capacitar organizações a avançar na segurança e sustentabilidade dos seus negócios. E ela opera em mais de 100 países. A empresa fornece classificação e assurance técnica com softwares e serviços de consultoria independente para as indústrias de energia, petróleo e gás e marítima. E ela também fornece serviços de certificação em diversos setores da indústria. Nessa palestra, a gente vai ter conosco o Samuel, egresso de Engenharia Física da URGS, contando um pouco mais sobre a empresa e sobre a atuação do engenheiro físico lá dentro. Lembrando que ao longo da palestra vocês podem ir mandando as perguntas através do chat, que no fim a gente vai abrir um espaço para responder elas. A gente quer agradecer a presença de todo mundo, principalmente do Samuel, e agora eu vou passar a palavra para ele. Ok, obrigado, Maria. Obrigado pela oportunidade de estar falando com acho que um monte de engenheiros e futuros engenheiros aí da URGS e de outras universidades, parece. Bom, obrigado pela oportunidade, tu deu uma ótima introdução já sobre o que é a DNVGL, e eu vou explicar um pouquinho mais durante a palestra quais são as nossas áreas de atuação e o que a gente faz, mas para vocês, todo mundo acho que já viu na agenda dessa semana, a minha área é consultoria e certificação em energia eólica. Mas a empresa DNVGL, ela é um prato cheio para todas as engenharias. Por isso que eu tenho que deixar o ir muito mais aqui, e eu espero tentar abordar um pouquinho aí no início o que faz a empresa. Deixa eu ver se está passando aqui. Foi. Bom, a agenda que eu pretendo falar com vocês aqui na próxima, uns 50 minutos, uma hora mais ou menos, eu vou apresentar quem é a DNVGL, depois eu vou dar uma breve introdução sobre a energia eólica. Eu não vou focar muito em fundamentos, só uma coisa bem básica sobre a energia eólica e alguns números de mercado. Depois eu vou falar sobre a consultoria e certificação em energia eólica, que é o que eu faço, eu e outros engenheiros físicos fazemos dentro da DNVGL aqui em Porto Alegre. E queria, no final, ter um tempinho para discutir alguns desafios e necessidades de inovação no mercado, não só de eólica, mas outros mercados que a DNVGL olha e para outros mercados que a gente já faz alguma coisa ou pretende fazer no futuro. E depois abrir para discussões. Espero que a gente possa discutir tanto dúvidas quanto qualquer questionamento sobre carreira, qualquer coisa que vocês quiserem discutir. Estou aberto a isso no final. Bom, a Maria Paula falou já, eu sou engenheiro físico, eu me formei aqui na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2017/2. Então, a minha perspectiva é de um engenheiro de uns 2 anos e meio, 3 anos de mercado. E, bom, é importante ter essa perspectiva para saber do que eu estou falando, da onde que eu venho, a minha formação é essa. E vou tentar apresentar que a DNVGL é uma empresa, na verdade, para todas as engenharias. Então, espero que isso seja bem sucedido no final. Bom, quem é a DNVGL, então? Essa sigla estranha com 5 letras. É impossível não falar de quem é a DNVGL se eu não voltar na história. E voltar na história dessa empresa é ir para o ano de 1864. É uma empresa, muito velha, é antiga. Tem mais de 150 anos de história já no mercado global. A DNV vem da sigla Det Norske Veritas, e por favor, não comentem isso com os meus colegas de trabalho, a pronúncia eu não faço ideia como é que é, mas isso quer dizer a verdade norueguesa. A DNV é uma empresa, uma sociedade que se formou na Noruega em 1864. E a GL, por outra vez, e aqui eu acho que é pior ainda, é Germanischer Lloyd, alguma coisa assim, é uma outra sociedade independente que se formou em Hamburgo, na Alemanha, em 1867. Então, já dá para ver que DNVGL vai ser essa fusão dessas duas empresas que surgiram há mais de 150 anos atrás. O que essas empresas estavam querendo fazer, e na verdade não era empresa naquela época, era uma sociedade sem fins lucrativos, elas queriam estabelecer regras e procedimentos para avaliação de riscos e seguros na indústria marítima. Então,
lá em Oslo, na Noruega, tanto em Hamburgo quanto em outros lugares do mundo, o comércio marítimo naquela época era muito forte, tinha muito comércio entre países e entre capitais do mundo através de navios, e até hoje é assim. E existia um grande problema em tu avaliar o risco de levar uma carga de um lugar a outro. Então, se o navio era mais antigo, se o navio era mais novo, se o navio ia suportar tantas toneladas de carga, ou se a carga valia 10 milhões de euros, 100 milhões de euros. E isso era muito diferente, era muito difícil de avaliar esse risco. Então, tanto a DNV quanto a GL, elas surgiram para tentar identificar riscos no transporte marítimo e como que poderia ser feita uma classificação dos navios. Isso é um serviço até hoje. Todos os navios que saem, que fazem transporte marítimo ao redor do globo terrestre, eles têm que ter uma classificação. E essa classificação é para o que vai dizer todos esses parâmetros do quanto ele pode levar de carga, para onde, até onde ele pode ir, de autonomia. E isso é muito importante, é um serviço que a DNVGL faz até hoje, o serviço mais antigo nosso, e continua com muitos clientes, sendo uma líder global nessa classificação de navios ao redor do mundo. Bom, o tempo passou, uns 100 anos depois, mais ou menos, a gente chega em 1970, e lá na Noruega se descobre muito petróleo no Mar do Norte da Noruega. Isso foi o boom de petróleo na Noruega, foi o que deixou a Noruega muito rica, e hoje um dos países com maior IDH do mundo, foi esse descobrimento de petróleo, e na época não tinha uma expertise do que fazer sobre como que ia ser feita essas plataformas de petróleo e gás em alto mar, como que ia ser feito o transporte por oleodutos, que tipo de material que tinha que ser utilizado. Então, como a DNV e a GL separadas, então, elas tinham já um histórico bem de praticamente 100 anos trabalhando com a indústria marítima, a gente utilizou esses experts em indústria marítima para ir para a área de petróleo e gás. E a gente começou a liderar a verificação, inspeção e gestão de riscos para a indústria de petróleo e gás. Isso, de novo, é um serviço que continua muito forte na empresa hoje. A gente tem um escritório no Rio de Janeiro com aproximadamente 200 pessoas, a maioria com formação em engenharia, onde o foco é fazer inspeção de plataformas, verificar materiais que são feitos oleodutos, distâncias, como é que é a condição marítima, as correntes marítimas, como que pode ser feito esse transporte. Então, é uma área muito aquecida na empresa até hoje, e a empresa sempre teve um posicionamento depois de tentar participar em ter uma matriz energética mais limpa no mundo. O nosso propósito, tanto da DNV quanto da GL, era ter um mundo mais verde, mais limpo. Então, foi natural a transição, e logo depois do surgimento da área de petróleo e gás na nossa empresa, que veio a parte de energia eólica, e aqui que eu começo a puxar para o meu lado, que é onde eu trabalho hoje. A energia eólica, em 1977, foi quando surgiu essa área dentro da DNV, e da GL também, ambas foram sempre trabalhando lado a lado, abrindo as mesmas áreas e contribuindo uma com a outra. Então, a gente abriu em 1977 a parte de certificação de aerogeradores e criação de primeiras regras para a indústria. Então, aqui já começa a ficar claro que o que a gente faz é consultoria em todas as áreas. A gente não vende um produto específico, alguma coisa palpável, a gente vende software só, mas o que a gente vende mesmo é conhecimento. Em todas essas áreas que a gente participa, o nosso maior capital é conhecimento. Então, em 1977, na verdade, nem tinha um parque eólico no mundo ainda. Isso era antes de surgirem os parques eólicos. E a DNVGL, com todo o seu grupo de engenharia, acabou criando regras de como deveriam ser esses aerogeradores, de quais seriam as melhores práticas para produzir, por exemplo, uma pá de uma turbina eólica, como deveria ser a torre, quais são as cargas que elas podem atingir, que tipo de gerador e de transformador que a gente tem que colocar ali dentro. Então, todo esse conhecimento técnico
foi aplicado para a indústria eólica desde antes de surgir parques eólicos grandes no mundo. Um pouco mais recente, aí vem a próxima área de atuação da empresa, que é de Business Assurance. Então, no final de 1990, ali começou a ter a disseminação das normas ISO, que vocês já devem ter visto em alguns lugares, ISO 9001, ISO 14027, todas essas certificações de sistema de gestão, produção e cadeias produtivas para empresas, elas demandam de um conhecimento técnico muito apurado, onde um time de auditores, e é isso que a DNVGL faz hoje, a gente manda auditores para dentro de empresas para avaliar se elas estão seguindo melhores práticas de mercado, e no final a gente faz a emissão daqueles certificados ISO 9001, ISO 14000, a gente faz para hospitais, para todo tipo de empresa que recebe a 9001, tem para legislação ambiental, para ver se está seguindo normas ambientais. Então, isso é a área de Business Assurance. Também a gente tem muita gente aqui no Brasil trabalhando com isso, em especial em São Paulo. Tem até gente no interior do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, se não me engano. Tem gente da DNVGL lá, fazendo como auditor para certificação de sistema de gestão. E depois, mais recente, veio essa última área, que seria a de soluções digitais, ou Digital Solutions, que veio a partir dos anos 2000, então na virada do milênio, a DNV entrou com bastante foco em desenvolvimento de software, segurança de integridade de dados, que é cada vez mais importante, e nos últimos anos a gente está desenvolvendo bastante Digital Twins. Esses gêmeos digitais são uma forma de a gente criar um modelo virtual de algum bem, como, por exemplo, um parque eólico. A gente tem um parque eólico funcionando e a gente cria ele digitalmente para ver como é que ele está operando e prever como é que ele vai operar no futuro, dentre outras inúmeras funcionalidades do Digital Twins. Então, essa é uma das últimas áreas que a empresa começou a investir a partir dos anos 2000, se criou essa área de Digital Solutions. E, como eu falei, a GL e a DNV, elas, na verdade, ao longo desses 150 anos, elas foram fazendo aquisições de diversas outras empresas ao redor de todo o mundo, para, em 2013, finalmente, depois de praticamente 150 anos, criar a DNVGL. Então, a DNVGL hoje, ela é a líder global em certificação, verificação, avaliação e treinamento para diversas indústrias, em específico nessas que eu mencionei agora há pouco. Essas empresas, então, eu coloco aqui nos quadradinhos do lado, então, as principais áreas de atuação na indústria marítima, de Business Assurance, óleo e gás, soluções digitais e a de energia. E eu sou obrigado a colocar uma caixinha nova aqui, que eu deixei em azul um pouco mais claro, que é pesquisa e desenvolvimento. A nossa empresa, a DNVGL, ela foca muito em desenvolver soluções para mercados que ainda não existem. Então, a gente trabalha também com healthcare, com problemas que não consegue se resolver em healthcare no momento. Isso eu vou falar um pouco, eu vou comentar específico sobre healthcare lá na frente, no final da apresentação. A gente tem muito orgulho de dizer que nossa empresa investe bastante em pesquisa e desenvolvimento, tendo muitos profissionais com PhD, com doutorado, com mestrado ou com título de bacharel, muitos engenheiros dentro dessa parte. Então, é uma empresa que está sempre olhando para frente. E não tinha como ser diferente. Uma empresa que tem 150 anos de história, ela só consegue avançar no tempo, por tanto tempo, sendo inovadora e pensando em coisas que vão nos manter no mercado e que vão ser inovador e à frente da concorrência também. Então, nesse mapa aqui, dá para ver nos pontinhos brancos aonde que a gente está presente, onde que tem escritórios da DNVGL pelo mundo. Então, são mais de 100 países que a DNVGL está presente, com mais de 12 mil colaboradores. Desses 12 mil, a grande maioria é de pessoal de engenharia. Então, todas as engenharias estão aqui dentro, e mais 150 anos de história, como eu já falei. Aqui no Brasil, a parte de energia está aqui em Porto Alegre. Bom, eu estou falando da minha casa aqui, a gente está todo mundo trabalhando remotamente, mas o escritório fica aqui em Porto Alegre.
A gente tem escritório em Fortaleza também, onde um pessoal de energia eólica trabalha lá também. E é um time ainda pequeno, eu posso dizer aqui. A gente tem, acho que em torno de 13, 14 engenheiros e engenheiras, e a gente tem engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, engenheiro civil, tem engenheiro aeronáutico, tem engenheiro de energia e tem engenheiro físico, que é onde eu vou puxar o peixe para o nosso lado, mas é importante dizer que todas as engenharias estão presentes na DNVGL. E, bom, só para já adiantar uma coisa, mas aqui em Porto Alegre nós somos 14 engenheiros mais ou menos, e 3 desses são engenheiros físicos. Então, para quem é da engenharia física e gosta de desafio de empresas globais, está aí uma ótima empresa para vocês buscarem no futuro. Bom, então vamos lá, vamos começar o assunto um pouco mais legal, que é a introdução à energia eólica. Eu vou falar bem brevemente. Há uns 2 meses atrás, eu apresentei na Semana Acadêmica da USP, e lá eu foquei mais nessa parte teórica e para dar conhecimentos em energia eólica, mas aqui não vai ser o meu objetivo. Eu quero mais falar da DNV e menos de assunto técnico, porque isso eu sei que vocês aprendem muito fácil. Então, eu vou falar bem rapidinho um pouco sobre a energia eólica no mundo. E, bom, é sempre legal de ver datas, eu adoro ver datas e história quando aconteceu. Em 1887, então, se vocês fizerem uma conta rápida e lembrarem de quando a DNV e a GL se formaram, com uns 23 anos de existência da DNV e da GL, o professor James Blythe, ele criou o primeiro aerogerador, o gerador eólico, que ele colocou no quintal da casa dele, era como se fosse um latão cortado pelo meio. Ele girava, esse negócio girava, ia para um gerador de energia, e da energia ele alimentava lâmpadas na sua casa, e inclusive ele tentou vender isso para a própria cidade onde ele morava, ele tentou vender esse sistema para a geração de energia elétrica a partir da energia eólica. Mas foi um tempo grande até conseguir se fabricar equipamentos comerciais que pudessem ser aplicados para realmente produzir energia a nível global. Isso aconteceu mesmo e foi em 1978, quando a Vestas, que é uma empresa dinamarquesa e o líder global ainda até hoje de fabricação de aerogeradores, ela produziu o primeiro gerador eólico comercial. É isso que está na imagem aqui. Ela era uma torre treliçada, se eu não me engano, tinha 40 ou 30 metros de altura, uma turbina com 3 pás que girava e, tirando energia cinética do ar, produzia energia elétrica. Se vocês lembrarem, foi em 1977 que a DNVGL emitiu as primeiras regras e boas práticas de fabricação de turbinas eólicas. E logo depois surgiu a primeira turbina eólica comercial da Vestas. A Vestas que até hoje, então, segue sendo uma ótima fabricante de equipamentos para turbinas eólicas. E de lá até hoje, a energia eólica explodiu no mundo. Ela vem crescendo exponencialmente desde do início da década de 80, e motivada principalmente posso dizer que motivada por uma fórmula. A fórmula é essa que eu apresento aqui. Essa é a única fórmula que eu vou colocar nessa apresentação, eu juro. Mas aqui, essa fórmula está dizendo que a potência que a gente consegue extrair do vento, ou a energia cinética que vai virar potência ou energia, ela é diretamente proporcional ao CP, que é um coeficiente de potência, porque nenhuma máquina é perfeita, então a gente consegue extrair só uma porcentagem da energia disponível no vento. O ρ, que é a densidade do ar. Isso a gente não consegue mudar, porque a densidade do ar ela é muito uniforme, de região para região, e ao longo do globo ela é bastante uniforme. Mas aí vem os dois temas muito interessantes, que é a área e a velocidade. Vocês veem que a velocidade está ao cubo. A potência, a energia que a gente consegue extrair do vento, ela é diretamente proporcional à área que as pás dessa turbina varrem. Ou seja, se eu aumentar o tamanho das pás de uma turbina eólica, eu vou aumentar a área que essa turbina vai varrer. E aumentando a área, eu extraio mais energia. Então, as turbinas mais modernas acabaram tendo pás de diâmetros enormes. A gente tem pás hoje com 75 metros de comprimento, peças únicas, muitas vezes peças únicas de 75 metros,
Então, dá para ter uma ideia da dimensão que estão as turbinas eólicas hoje em dia. E o último termo, que é velocidade, é o cubo, ou seja, se a gente consegue e pode controlar uma coisa na energia eólica, o que a gente mais vai querer prestar atenção é a velocidade, porque ela vai ao cubo. E a velocidade do vento, ela tem algumas formas de controlar ela. A gente não consegue mudar a energia do vento num local sem fazer nenhum tipo de manipulação ou criar obstáculos. Mas a gente conhece muito bem como é que o vento se comporta ao redor do mundo. É sempre importante dizer que o vento é uma fonte inesgotável de energia e limpa. Ela não produz gases de CO2 e não polui o meio ambiente. Então, a gente vai escolher regiões onde a velocidade do vento é boa. Talvez o pessoal aqui conheça o Parque de Osório, no Rio Grande do Sul, e no litoral do Rio Grande do Sul, em Tramandaí, tem vários parques eólicos. Eles estão ali porque o vento é bom, eles não estão no interior do estado onde o vento não é bom. Então, isso é uma maneira de procurar escolher um lugar com velocidade do vento alta. E, além disso, uma outra forma de aumentar a velocidade do vento é subir, é ir mais alto. Se a gente aumentar o tamanho das turbinas eólicas, a velocidade do vento também é mais alta. Por exemplo, a velocidade do vento lá no topo do prédio é mais alta do que lá no chão. Com isso, com todos esses fatores, principalmente de área e velocidade do vento, a gente chegou em turbinas hoje que são maiores que arranha-céus. Então, a gente tem turbinas eólicas com 130 metros de altura. Eu fui pesquisar esses dias quanto tinha que ter para ser um arranha-céu, se eu não me engano é 100 e poucos metros. Então, a gente tem turbinas do tamanho de arranha-céu, de um arranha-céu, e ainda a pá de 75, 80 metros de comprimento. Então, são realmente monstros da engenharia. Para quem gosta eu sei que tem muita gente na engenharia física que a gente está muito habituado a ver coisas em escala nano e micro. Bom, esses bichos são bastante diferentes por fora. Por dentro, vocês vão ver depois que tem muitos sensores dentro dessas máquinas, microsensores, que controlam tudo que está acontecendo ali dentro. Só para ter uma ideia, essas máquinas custam, hoje em dia, uma turbina eólica 3 milhões, 4 milhões de reais cada uma. São realmente obras da engenharia que estão ali dentro e que precisam ser preservadas. Bom, e como é que é a energia eólica no mundo hoje? Nesse mapa aqui, o mapa global da esquerda, é o quanto que o país produz de energia eólica em relação aos outros. Quanto mais escuro o azul, mais produção de energia eólica. Quanto mais claro, menor a produção de energia eólica. De cara, a gente vê que o Brasil está muito bem já, ele está num azul indo para escuro já. E realmente, o Brasil, ele tem cerca de 83% da matriz energética vem de fontes renováveis. O Brasil é um líder global em produção de energia renovável. A maior parte hídrica, é claro. A gente também tem o segundo contribuinte na nossa matriz energética, são termoelétricas. Eólicas estão chegando em 13%. Eu acho que hoje, já em dezembro de 2020, já deve estar em 13% da matriz energética brasileira. E fotovoltaica, e também a DNVGL faz trabalhos com energia fotovoltaica, já está chegando aí em 8%. E subindo muito. Eólica e fotovoltaica é o que mais está crescendo no Brasil. E o Brasil hoje, ele ocupa o 8º lugar no ranking mundial, que afere capacidade instalada de energia eólica no mundo. Então, em primeiro lugar está Estados Unidos, depois China, depois vem a Alemanha, e o Brasil está aí logo depois da França, e já está passando a França, acho que nos próximos meses talvez já passe a França, e a tendência do Brasil ir lá para o topo desse ranking de produção de energia eólica mesmo. Bom, a gente muita gente não é acostumada a ver parques eólicos, porque realmente muitos deles ficam escondidos, eles estão em lugares que a gente não costuma passar. O pessoal aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, deve estar habituado talvez a ir para a praia e passa em Osório, Tramandaí, mas fato é que no Brasil já existem 972 empreendimentos de energia eólica, parques eólicos individuais, com uma potência ou capacidade instalada de 16,6 gigawatts de capacidade instalada. Esse é o valor de hoje, inclusive. Ele vai aumentando, está aumentando praticamente todo dia. Nos pontos em azul aqui, eu estou mostrando aonde que estão esses parques eólicos hoje.
E a gente vê uma concentração muito grande no Nordeste do Brasil. E, realmente, o Nordeste do Brasil tem um dos melhores ventos do mundo. Melhores ventos, eu já vou dizer o que é, mas basicamente são ventos altos e constantes. O Rio Grande do Sul também está muito bem, no litoral do Rio Grande do Sul tem ventos muito bons, mas hoje em dia o Nordeste do Brasil realmente domina a energia eólica aqui na América Latina. O Rio Grande do Norte é o estado com maior produção, seguido de Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul e Piauí. E esses números crescendo mês após mês. Então, se eu der essa apresentação daqui a um mês, esses valores já vão ser maiores, com certeza. Bom, agora vamos falar então do que a DNVGL faz. Falei muito da história já, mas o que realmente a gente faz? A gente não vende um produto, a gente vende conhecimento. Que conhecimento é esse, né? E para falar, então, do que a gente vende, eu separei em 7 etapas como que funciona um parque eólico, como que é um projeto de um parque eólico no mundo hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo, seguem essa estrutura de 7 passos. E dentro de cada uma dessas áreas eu vou falar, então, um pouco do que a DNVGL faz em cada uma delas. Então, todo parque eólico, ele começa com a etapa de prospecção. Como eu falei, a gente quer buscar lugares e regiões que têm uma velocidade do vento alta. E já é muito conhecido hoje, o mundo inteiro, o globo terrestre inteiro já está mapeado quanto à velocidade do vento. Então, por exemplo, nesse mapa aqui, é o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, emitido pela Eletrobras em 2013, e a gente vê nas regiões mais avermelhadas onde a velocidade do vento é, em média histórica, alta. Então, dá para ver que existe uma correlação muito grande entre aonde estão instalados os parques eólicos no Brasil e aonde tem velocidade do vento alta. Então, por exemplo, na Amazônia, que está em verde, nunca vai ter um parque eólico lá, nunca de grandes proporções, porque a velocidade do vento é muito ruim, é inviável fazer um projeto lá. Já no Rio Grande do Sul e Nordeste do Brasil e outras regiões do litoral do Brasil, são regiões altamente atrativas para desenvolver parques eólicos. A gente ajuda clientes a fazer esse estudo de prospecção. Então, tem muitos clientes que chegam na gente querendo saber regiões para instalar parques eólicos ou para fazer um mapeamento eólico mesmo de países onde a gente não atende só o Brasil, a gente tem projetos, por exemplo, no Caribe, onde não se tem medições de vento por muito tempo, então a gente faz esse suporte para identificar regiões com alto potencial eólico. No segundo passo vem a viabilidade, e aqui é muito importante, na real, não só em projetos de energia eólica, em qualquer projeto. É o que pode matar teu projeto já no início, é a viabilidade dele. Então, eu coloquei essa imagem, é engraçado como que eles estão transportando essa pá de uma turbina eólica. E, olha só, precisam 2 caminhões aqui para transportar uma pá. Além disso, precisa parar, interromper o fluxo de carros na estrada por um certo período onde está passando esses caminhões. E vocês veem aqui que ele está fazendo uma curva, e é altamente complexo tu fazer uma curva com uma coisa de 75 metros em cima de ti, né? Então, existem regras, e a DNVGL participa da criação dessas regras e boas práticas, de como que deve ser feito esse transporte de componentes como uma pá de uma turbina eólica. Então, se é um local muito remoto, que não tem estradas, você tem que pensar no início do projeto como é que você vai levar esses componentes até lá. Outra questão que eu coloquei na imagem da direita são pássaros e migrações de espécies, principalmente de aves, que acontecem em muitas regiões onde tem parques eólicos. Você precisa ter uma licitação, tanto do IBAMA quanto de órgãos que cuidam de questões fundiárias e de ambientais, para ver se naquela região você pode realmente instalar turbinas eólicas e que não vai ferir nenhum habitat natural que já vive aí. A energia eólica ela é considerada muito limpa e ela pode ser aproveitada onde se instala ela para fazer pastagem, criar gado, plantação, mas se tiver migração de pássaros é um problema. Então, nesses casos, ou não vai ser, não é inviável, não pode instalar um parque eólico ali, ou um segundo caso você tem que parar as turbinas eólicas, você realmente tem que pressionar um botão praticamente para interromper que elas parem de girar nos períodos de migração de aves. Isso tem gente que desconsidera isso ou tenta não levar muito a sério isso, mas
Por exemplo, nos Estados Unidos, onde a ave símbolo deles é a águia, se uma turbina eólica matar uma águia lá, são centenas de milhares de dólares que o parque sofre de indenização por ter cometido esse crime ambiental. Então, é muito importante ver isso antes de mais nada. E na figura mais de baixo aqui da direita, eu coloquei de parques offshore. Parques offshore são parques que são instalados em cima do mar, no oceano. E é outra complexidade totalmente complicada de você identificar como é que é o bioma ali embaixo, que tipo de espécies vivem ali e como o seu parque eólico pode interferir nisso e tentar interferir minimamente possível. Então, essas são questões de viabilidade. A DNVGL também auxilia clientes a verificar como é que são as questões ambientais e contratuais e de qualquer licitação necessária para ver se seu parque tem condições de ir para a próxima etapa, que é o desenvolvimento. Quando passou da prospecção e da viabilidade, a gente vai para o desenvolvimento do parque eólico em si. O desenvolvimento não começa colocando turbinas eólicas de cara. A gente começa com o que se chama de campanhas de medição do vento. Então, antes de instalar, de chegar lá e colocar uma turbina eólica, a gente vai fazer campanhas de medição, onde a gente registra dados de velocidade do vento, direção do vento, pressão, temperatura, por um período longo, tipicamente pelo menos 3 anos. A legislação brasileira exige 3 anos de campanha de medição para você ter confiabilidade no que você está criando ali, desse ativo que você vai criar nesse local. Então, aqui na esquerda tem uma torre, é uma torre treliçada, se chama de torre anemométrica, e lá em cima, não sei se dá para ver, mas tem 2 hastes, onde numa delas a gente tem um anemômetro, que mede a velocidade do vento, e fica ali medindo por 3 anos, e na direita tem uma wind vane, ou uma veleta, que mede a direção do vento. A gente tira daí estatísticas, depois de muito tempo, pelo menos 3 anos, a gente vai tirar estatísticas da velocidade do vento, para aquele local específico onde se quer construir um parque eólico. A velocidade do vento, a gente tem uma média, mas ela, na verdade, é uma distribuição. Essa em azul, que vocês veem aqui embaixo, é uma distribuição de Weibull, do tipo de Weibull, tipicamente, segue esse formato. E na direita, a direção do vento, predominante do vento, que é muito importante para elaborar o layout de turbinas no final, na parte de desenvolvimento ainda. Bom, depois que a gente fez a medição de dados de vento por pelo menos 3 anos, começam as partes de simulação e cálculo de energia, de quanto de energia realmente um parque eólico vai produzir. Então, aqui a gente tem simulação de escoamento do vento por fluido dinâmica computacional, CFD. A DNVGL tem seu próprio método de fazer CFD para escoamento de vento. Então, para quem gosta de programação, de mecânica de fluidos, é uma área muito legal para atuação. A gente faz simulação de efeito de esteira, entender como que a turbina girando, como que ela vai impactar no vento naquela região do projeto. Vocês podem imaginar que se o objetivo da turbina é extrair energia cinética do vento, quer dizer que o vento que está atrás da turbina ele tem menor energia cinética, porque parte dessa energia foi capturada, digamos assim, foi extraída pela turbina eólica. Então, essa simulação de wakes, de efeito de esteira e de bloqueio, também é muito importante. A DNVGL tem sido uma pioneira na criação de ferramentas para modelagem computacional desses efeitos. E, por último, tem a estimativa de energia gerada por parque eólico. A velocidade do vento, principalmente, ela varia muito daqui para 10 metros do meu lado, num campo aberto, já é diferente, historicamente. Então, a gente avalia, a gente faz cálculos e estimativa de energia para um parque total, e no final, isso é um dos serviços que a gente mais faz, é fazer uma certificação de que aquele parque eólico, com esse layout, com essa máquina, ele vai produzir tanto de energia, com um certo nível de confiança. Então, esses documentos de certificação, eles são necessários para quando o investidor e desenvolvedor de um parque eólico quer, por exemplo, vender energia através de leilões de energia organizados pelo governo, ou também no mercado livre de energia. Se você tem um shopping e você precisa comprar energia para o seu shopping, você pode comprar através diretamente de um parque eólico instalado lá no interior da Bahia, por exemplo. Você compra energia diretamente de lá,
pelo sistema de transmissão elétrico brasileiro, sim, Sistema Interligado Nacional. Você escoa essa energia, claro que o elétron não necessariamente vai vir lá da Bahia, mas você está comprando energia do sistema. Então, esse é um dos carros-chefes que a gente faz aqui também, que é essa estimativa de energia que vai gerar um parque eólico. Bom, aí a gente passou da fase de prospecção, passou viabilidade, passou o desenvolvimento, aí já foram pelo menos 3, 4 anos só de planejamento, a gente chega na pré-construção do parque eólico. Tem muitos parques que são feitos em regiões remotas, onde tem que criar estradas em cima de montanhas que são totalmente virgens, que não tem nada de acesso até lá, e muitas vezes se abrem esses caminhos, se faz terraplanagem, se estuda o solo, e aqui é uma região, acho que muito interessante para o pessoal de engenharia civil, e a gente tem engenharia civil, e tem um engenheiro civil aqui em Porto Alegre que trabalha muito com isso para verificação de solo, ver se tem condições de colocar uma turbina eólica lá mesmo. A gente tem um problema no Brasil de ter muitos solos arenosos no nordeste do Brasil, e fazer fundações para esses monstros que pesam toneladas é bastante complicado. Então, aí está uma outra área de atuação, que, em especial, a engenharia civil se dá muito bem nessa parte. Então, preparou o terreno e depois vem a construção, efetivamente, de um parque eólico. Então, na construção, a gente também tem um time que presta consultoria e faz suporte durante toda a fase de construção. Então, aqui na imagem da esquerda tem o pessoal fazendo a fundação de uma turbina eólica, é uma coisa gigantesca, você tem que colocar um negócio que aguenta e que vai ter certeza que a turbina não vai cair depois de instalada em cima. Então, olha quantas pessoas estão trabalhando só nessa imagem aqui para fazer a fundação. Você tem ali o caminhão que está derramando concreto ali dentro. Então, o pessoal da engenharia civil costuma acompanhar essas obras para ver que está tudo dentro do prometido, dentro dos cálculos estruturais que são feitos. Então, aí começa a construção. Depois disso, a gente tem aqui na imagem do meio a montagem dos aerogeradores. Olha só, tem guindastes aí com 130 metros de altura que vão colocando as peças lá em cima, bota gerador, bota eixos de transmissão, coloca as pás, coloca o hub, que é essa parte que conecta as pás, instala toda a torre a 100 metros de altura. Então, é um trabalho, um acompanhamento muito legal para quem gosta de campo, quem gosta de altura, principalmente. Eu não sugiro ninguém a querer se aventurar a subir em turbina eólica se tem medo de altura, além do vento forte que faz lá em cima, né? E também, aqui, a parte de engenharia elétrica, também muito bem-vinda nessa parte, onde se faz a conexão do parque com o grid, né? Você tem que, no fim das contas, você tem os aerogeradores produzindo energia, e você tem que escoar essa energia para o sistema de transmissão. Então, essa parte de fazer essa conexão, muito interessante também. O pessoal de engenharia elétrica aqui, que gosta dessas coisas, tem muito mercado de trabalho ali dentro. Bom, e depois vem a operação. Esse é um dos trabalhos também que eu faço muito. Então, o parque eólico está operando e está gerando energia, perfeito. Aqui a gente tem as turbinas já funcionando na sua capacidade, gerando energia por um bom tempo, e a gente tem a expectativa de que as máquinas vão funcionar como a gente quer, como a gente planejou. Então, nessa curva aqui do meio, essa é o que a gente chama de curva de potência. A curva de potência é basicamente, eixo Y é potência que está saindo da máquina, e no eixo X é a velocidade do vento. Então, dá para ver que quanto maior a velocidade do vento, aumenta a potência que sai da máquina, até um limite, esse platô, que é a potência nominal, que é o máximo que o gerador consegue produzir dessa máquina. Então, essa é a curva esperada, mas o que acontece na realidade é muito distinto disso. E, na realidade, a gente encontra problemas durante todo o período que o parque está operando, e os problemas acontecem, têm diferentes naturezas, e a gente, na DNVGL, faz esse trabalho que tem muito de data science, que é procurar investigar esses dados. A gente tem centenas de gigabytes de dados que um parque eólico produz. Cada aerogerador, cada turbina tem um computador interno que se chama de escada, que fica registrando a cada 10 minutos vários parâmetros, como velocidade do vento, temperatura de componentes, vibração da torre, para ver se tem alguma coisa desalinhada e pode estar dando problema,
o ângulo das pás. Essas pás, elas não são fixas, elas giram ao redor de um eixo. Então, a gente faz esse trabalho aqui de verificar como é que está a operação e se tem alguma coisa errada. Então, por exemplo, nessa figura de curva de potência que está bem estranha aqui, tem vários problemas acontecendo. Tem problema no ângulo das pás, tem sobrecarga no grid. Isso é uma coisa curiosa, mas às vezes o parque está produzindo mais energia do que o grid consegue receber. Nesses casos, a gente tem que, em muitos casos, se joga energia fora mesmo. Ou melhor, se deixa de produzir energia. Tu para algumas turbinas. Então, tu basicamente diz para a turbina parar de girar porque está produzindo muita energia já. Manutenções, muitas vezes tem que trocar algum componente de uma máquina, tem que fazer, às vezes, até substituições severas, como trocar uma pá, acontece de dar problemas nesses componentes. Então, essa é a realidade, é assim que funciona na prática um parque eólico. E, bom, a gente está bastante habituado a trabalhar com isso e identificar esses problemas. E a gente tem um time que mexe também mais com a parte de contato com manutenção de parque, para verificar que está tudo sendo feito. Os parques eólicos, eles empregam muita gente, então tem muitos técnicos que cada parque eólico vai ter aí pelo menos uma meia dúzia ou uma dezena de técnicos que passam o dia inteiro arrumando máquinas, consertando algum componente, consertando alguma fiação, graxa, fazendo backup de dados mesmo, e os parques cada vez produzem mais dados e dados e dados, e a gente tem que fazer alguma coisa a partir disso. Então, tem muito trabalho aí também para fazer, e aqui na DNVGL em Porto Alegre a gente faz esse tipo de análise também. E por último, a parte mais triste que a gente não gosta é o decomissionamento. Bom, um projeto eólico, eles são máquinas, eles têm vida útil. E a vida útil de um parque eólico é em torno de 20 anos. Alguns passam disso, outros vão abaixo disso, mas na média dura 20 anos. E quando chega no 20 anos, existem duas opções para fazer. Ou você faz o decomissionamento, que é realmente pegar e desmontar as turbinas, e vai para reciclagem, ou aproveita para alguma coisa. Ou repowering. Repowering é você substituir aquela tecnologia que foi instalada por uma tecnologia nova. A tecnologia dentro do mercado de energia eólica, ela muda muito rápido. Desde que eu entrei na DNVGL em 2017, as máquinas já mudaram muito. A gente está conseguindo fazer máquinas cada vez mais eficientes, aerodinamicamente, eletricamente, mecanicamente, devido a um estudo de engenharia, basicamente, de pesquisa e desenvolvimento, e chega a 20 anos, aquela tecnologia já está defasada, então, muitas vezes vão optar por decomissionamento ou repowering. Os parques no Brasil ainda não chegaram nesse nível. Os primeiros parques do Brasil, parques grandes mesmo, que é o de Osório aqui, é de 2006, então vai chegar em 2026, vai ser a fase da gente estar pensando, por exemplo, no de Osório, que é um dos mais velhos do Brasil, ver se ele vai continuar ou não operando, se tem o que fazer. A gente presta consultoria para isso, para vários parques, para analisar se realmente o que é melhor de fazer num parque no final da sua vida útil. Se é melhor desmontar, se é melhor fazer um repowering. Esse é um serviço que a gente chama de extensão de vida, ou life extension. Então, a gente está bastante presente nesse mercado para decomissionamento ou repowering também. Bom, acho que deu para ver que a DNVGL, então, a gente vende conhecimento mesmo. A gente não tem produtos. Se eu for falar o meu produto final para os meus clientes, são PDFs, são normas, são escrituras, são coisas certificações. Então, eu acredito que para todas as engenharias é bastante interessante você pensar o mercado de consultoria como uma carreira, porque você vende talvez aquilo de mais precioso que a gente tem, que é o conhecimento, e que a gente ganha muito bem isso durante a faculdade e vai seguir ganhando durante o resto da vida, espero. Bom, aqui eu só coloco algumas empresas do mercado brasileiro para quem se interessar e quiser ver mais sobre como que é o mercado de energia eólica no Brasil hoje. Essas empresas eu peguei, lá em cima vocês conseguem ver no canto direito superior, a AB Eólica, é a Associação Brasileira de Energia Eólica.
Eu peguei do site deles, fui colocando algumas empresas que a gente trabalha com essas empresas, que são nossos clientes ou parceiros, outras que a gente não trabalha muito, mas é só para ver que tem oportunidade para quem quiser seguir em energia eólica de monte no Brasil. Essas empresas todas no Brasil, né? Todas elas. Tem a WEG, por exemplo, aqui de Santa Catarina, nossa gigante, que está começando a fabricar os primeiros aerogeradores brasileiros. Aqui eles estão fabricando turbinas eólicas com uma certa transferência de tecnologia, e tem muitas outras empresas aqui. Então, para quem quiser se aventurar, enfim, eu não coloquei nem, acho que 1/5 das empresas aqui que estão no mercado. E agora eu queria falar, então, com vocês um pouco sobre desafios e necessidades de inovação. Como eu falei, não apenas a DNVGL, óbvio que não, mas quando a gente quer inovar, ou quer fazer alguma coisa no mercado, quer deixar um legado, tu quer ter uma empresa de 150 anos, você precisa estar antenado no que o mercado está experimentando, e inclusive fazer previsões do futuro. Você tem que saber o que você planeja fazer no futuro, enquanto você quer ficar vivo no mercado. E aí eu queria citar algumas coisas que eu acredito que quem vai solucionar são vocês, que são os desafios que precisam ser solucionados na energia eólica hoje. E, bom, eu citei 8 aqui, eu vou passar um pouco sobre eles para dar algumas ideias do que se discute e do que a DNVGL está tentando trazer essas discussões e tentar resolver muitas delas também. Mas, bom, já para dizer, eu acho que multidisciplinaridade é o que mais se precisa para resolver problemas da energia eólica, e vocês vão, claro, que debater comigo e falar de todas as áreas. Com certeza, de todas as áreas. Multidisciplinaridade é uma das coisas mais importantes para a gente solucionar os problemas complexos do mundo hoje. Então, por exemplo, um dos itens que não se sabe direito o que fazer ainda é armazenamento de energia ou criação de baterias eficientes para armazenar energia. Então, o parque eólico está operando e tem vezes que ele produz mais energia do que os consumidores precisam. E essa energia é basicamente perdida, a gente desliga máquinas muitas vezes. Então, a gente precisa encontrar meios de armazenar energia ou de fazer baterias eficientes para que se consiga armazenar isso e utilizar quando não está produzindo energia, por exemplo. A DNVGL tem um time que trabalha só com armazenamento de energia, é um pessoal que fica lá na Inglaterra, se não me engano, e também na Holanda, eu acho, e eles desenvolvem, eles estudam maneiras de armazenar energia, e como que a gente pode fazer isso para o futuro. Ainda mais carros elétricos vindo aí, isso é uma coisa que é quase urgente já desenvolver novas maneiras disso. Desenvolvimento de novos materiais para suportar condições adversas, aumentar a expectativa de vida de componentes. Então, bom, falei para vocês que o parque eólico vive 20 anos e que os componentes eles começam a degradar com o tempo. O Brasil tem uma peculiaridade de ter muitos parques eólicos no litoral, e no litoral a salinidade aumentada do ar, ela começa a corroer componentes e linhas de transmissão. Então, existe um trabalho constante de desenvolver novos materiais que suportem mais cargas e suportem essas condições adversas para ter parques que durem mais e que sejam mais eficientes. Existem casos estranhos até, por exemplo, teve aqui no Rio Grande do Sul, era mais para o interior do Rio Grande do Sul, onde uma turbina eólica caiu por conta de ventos fortes. É uma coisa até um pouco irônica, uma turbina eólica não aguentou um vento forte e caiu. E isso, infelizmente, acontece, a gente já viu acontecer no mundo por aí, mas se tiver, talvez, mais estudos sobre cargas e materiais novos para turbinas eólicas, isso não precisaria acontecer, espera-se que no futuro não aconteça mais. Terceiro ponto, flutuações horárias de fontes de energia renováveis entrando na rede. Então, se você pegar a energia solar, ela produz enquanto tem sol, ali das, 7 da manhã até umas 6 da tarde. A energia eólica produz mais de noite, que é o período que tem mais vento normalmente. Então, essa complementaridade é muito difícil de casar no sistema de energia, principalmente quando você tem épocas de chuva, onde hidrelétricas vão estar operando com mais energia, ou quando você tem menos chuva e você tem que ligar termoelétricas. Então, o sistema de transmissão é bastante complexo, e entender como flutua essa energia é um desafio no Brasil e no mundo inteiro. Grids inteligentes, ou smart grids,
Hoje você tem a capacidade de produzir energia em casa e vender ou pegar como um desconto futuro na sua conta, se você tiver painéis solares, por exemplo. Mas quando isso começar a virar onde qualquer lugar vai começar a produzir energia, vender, e como é que você vai distribuir a energia sendo produzida, também é um grande desafio do mercado hoje em dia. Inteligência artificial, isso na indústria já é quase um clichê falar de inteligência artificial como algo que vai acontecer, ou que está acontecendo, e está acontecendo em todo lugar. Então, a inteligência artificial na eólica, em especial, está entrando para a otimização de parques eólicos, para os parques pensarem um pouquinho como que você pode organizar a rotação das turbinas, por exemplo, quando o vento vem de norte ou vem de sul, para você otimizar até o máximo de energia possível num parque eólico. Prevenção de falhas, então tem vários métodos, e a DNVGL tem os seus próprios métodos para isso, para prever falhas em aerogeradores. Então, você tem leituras de diversos sensores, e esses sensores, eles acabam te dizendo alguma coisa sobre a vida da turbina, e a gente consegue prever falhas. Fluidodinâmica computacional, ou CFD, para os mais conhecidos, é para complexos eólicos gigantes. A gente está acostumado em fluidodinâmica a modelar componentes pequenos, mas quando a gente começa a fazer um parque eólico que tem uma extensão de 50 quilômetros por 50 quilômetros, por exemplo, para você colocar isso computacionalmente, modelar o terreno, modelar o vento, a atmosfera, é bastante complexo. Então, sistemas computacionais para simulação é muito importante. E a DNVGL faz previsões para o futuro. A gente tem a previsão de que até 2050, 46% da energia vai ser não fóssil. Tem um time, aquele time de pesquisa e desenvolvimento da empresa, que tenta ver onde o mercado eólico vai chegar, o mercado de energia, não só eólico, no futuro. E quando a gente chegar nesse patamar, bom, primeiro, precisa muita gente para trabalhar com isso aí. E segundo, o que a gente vai fazer quando tiver um mercado só de energia não fóssil? É ótimo, é excelente, mas essas questões do flutuações horárias, por exemplo, têm que ser resolvidas ao mesmo tempo. Bom, eu agora queria abrir um pouco aqui para uma discussão, e eu vou sair um pouco, vou dar aqui, ó, estou saindo um pouco de eólica agora, e vou falar de outro assunto. E aí eu queria compartilhar um pouco de uma história pessoal aqui que aconteceu comigo, então, como engenheiro físico, e como eu acho que a gente pode impactar o mercado e superar esses desafios e necessidades que existem de inovação no mundo. Bom, a DNVGL é uma empresa que investe muito em inovação, e eu já falei isso para vocês, e todo ano acontece uma competição lá em Oslo, na Noruega, que é onde fica a sede da empresa hoje, que chama pessoas da empresa. Então, faz uma seleção dentre os 12 mil funcionários, colaboradores, para buscar projetos de inovação, coisas que o mundo precisa solucionar e que até hoje não estão solucionados. E eu, ano passado, me inscrevi, participei, eu fui para lá, e a gente resolveu fazer um projeto que, bom, no início eu estava assim, eu trabalho com energia eólica, mas eu sou engenheiro físico, eu sou multidisciplinar, eu gosto de muita coisa, eu posso fazer... Eu não sinto que a gente tem limitações para uma área ou outra. Isso é o lado bom de ser multidisciplinar. Então, eu resolvi fazer um projeto em healthcare, tentar solucionar o problema de que dispositivos médicos salvam vidas. É fato. A gente sabe que se você tem um marca-passo, algum equipamento que te ajuda a sua condição de vida, eles salvam muitas vidas. Mas o que acontece quando eles falham? E é um problema em aberto no mundo hoje, que eu fui para lá para tentar resolver, para ver o que a gente pode fazer em cima disso. E, bom, existem diversos equipamentos médicos, dispositivos, principalmente implantáveis. Esse senhor aqui embaixo, ele é um colega meu de trabalho que mora lá em Oslo, e ele teve um marca-passo, ele usa um marca-passo para controlar um pouco o ritmo cardíaco, e esse marca-passo sofreu um recall, ou seja, a empresa que fabricou ele falou, olha, deu um problema no seu marca-passo e a gente tem que remover ele e colocar um novo. Vocês conseguem imaginar o sofrimento e a angústia que é você ter que tirar um equipamento que está para controlar ou para te ajudar a viver, e de repente dar um recall, você tem que tirar ele de você.
Então, quando eu fui para lá, a gente acabou trabalhando junto nesse projeto para identificar o que pode ser feito sobre isso no mercado de healthcare em geral. Isso é um problema, não é um problema específico dessa pessoa, mas é um problema que acontece no mundo inteiro. Então, aqui nos quadrinhos em vermelho, eu só coloquei alguns problemas, como, por exemplo, a Bayer tendo que pagar 1,6 bilhão de dólares por causa de ferimentos que um equipamento da Bayer acabou provocando em pessoas. Isso é um custo gigantesco para qualquer empresa. A Abbott, que faz esses marca-passos, teve que fazer recall de 465 mil unidades ao redor do mundo, por causa de problemas de segurança de cybersecurity. Então, vocês imaginam, tipo, estava tendo ataques hackers mesmo para marca-passos. Esses dispositivos todos, eles são ligados, e você consegue conectar com internet, você consegue conectar através de Bluetooth um marca-passo, e tem um problema de segurança de se tiver um ataque hacker aí dentro. Então, se viu que tinha algumas brechas no sistema de segurança e teve que fazer esse recall de quase 500 mil de unidades. E, bom, e ainda mais esse ano de 2020, que foi o ano que eu fui para lá, eu acabei pegando o início do ano, eu estava lá desenvolvendo esse projeto, e foi quando começou a pandemia, em março, e, bom, com a pandemia veio uma aceleração muito grande de colocar equipamentos médicos no mercado. E com isso, claro, vem problemas. Se você não testou direito os equipamentos antes de colocar no mercado, a chance de dar um problema é bem maior. E, de fato, 2020 é o ano em que o recall de equipamentos médicos atingiu o pico, está no maior nível já registrado. E não se sabe direito se tem a ver com a Covid ou não, ou o que pode ser feito. E, bom, basicamente, eu só lancei as ideias aqui, mas são problemas que a DNVGL, com o time de inovação, também tenta resolver isso. E aqui também a chave de resolver esses problemas é multidisciplinaridade de novo, para resolver problemas complexos em qualquer área do conhecimento. Então, essa parte eu gostaria mais de deixar como aquela dica de que às vezes a gente tem um projeto na nossa cabeça que a gente quer solucionar, a gente se sente empolgado para fazer uma coisa. Mantenham esse projeto. Mesmo que não importa o que você vai fazer da sua vida, se você tem alguma coisa que você pensa que você quer resolver, tenta resolver. Agarra a primeira oportunidade que passar na sua vida, vai lá, agarra e tenta fazer essa coisa acontecer. Então, bom, disso tudo aqui, eu tirei alguns desafios que tem em healthcare também, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, a dificuldade em rastrear dispositivos médicos, esse é um dos grandes problemas do recall. As empresas emitem um recall de um equipamento médico e para achar onde é que estão as pessoas com esses equipamentos, não é fácil, não existe um banco de dados prontos para você achar pessoas. Então, tem uma segurança de dados incrível aí dentro, então é muito difícil você achar as pessoas. E para rastreabilidade de dispositivos médicos é um grande problema. Cybersecurity, proteção de dados, é enorme, ainda mais com a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor mês passado no Brasil. Esse tipo de coisa fica cada vez mais crítico, a questão de proteção de dados. Digitalização da saúde centrada em paciente. Então, hoje, todo mundo acaba controlando algumas coisas da sua saúde pelo próprio celular. Você tem relógios inteligentes que medem alguns critérios da sua condição de saúde, e a gente quer empoderar pessoas a cuidar da sua saúde e a ser donas dos seus dados, ser donas de como que a sua saúde, de que sistema de saúde que você usufrui. Então, a centralização no paciente é muito importante. Digital Health Techs, que são esses aplicativos ou soluções digitais que hoje são considerados equipamentos médicos. Então, se você tem um aplicativo que controla o seu sono durante a noite, se ele for utilizado para fazer um diagnóstico para o seu médico, ele é considerado equipamento médico. Inclusive, entra na legislação de equipamento médico, nesse caso. Existe uma enorme dificuldade em entender e aplicar normas técnicas e regulamentações, e aqui é um campo enorme para nós, para todos nós, entender, para quem gosta de ler normas técnicas ou fazer normas técnicas para dispositivos, tem um mercado gigante aí.
falha de comunicação e informação entre sistemas de saúde, os sistemas não se comunicam muito bem, dificuldade em encontrar profissionais multidisciplinares, de novo, e Covid trazendo possivelmente testes clínicos digitalmente. Hoje existem já maneiras de você fazer testes, por exemplo, da doença de Alzheimer, através do uso do celular. Você consegue no celular registrar como é que uma pessoa responde a estímulos do celular. Se você fizer isso ao longo de anos ou décadas, você consegue ter até um diagnóstico precoce para doenças como Alzheimer através do celular. Enfim, isso aqui cada vez mais vai aumentar a quantidade de coisas sendo feitas digitalmente. Bom, então, eu acabei misturando um pouco no final essa parte de healthcare com eólica, espero que não ficou muito confuso, mas eu queria sumarizar aqui nesse slide só em suma, o que precisa, não importa a indústria que você queira trabalhar, ou se for em laboratório, se for produzindo conhecimento numa universidade, onde você quer fazer, não importa. O que a gente vê é que existe uma necessidade enorme de profissionais multidisciplinares focados em resolução de problemas de alta complexidade. Então, por exemplo, esse dos equipamentos médicos, não é nada fácil resolver isso, ninguém sabe como resolver, senão talvez esteja resolvido. Pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade é muito importante. Pessoal da engenharia física que eu não sei, toda vez que eu via pesquisa e desenvolvimento, eu já me apaixonava, já se a indústria falava isso. Então, isso realmente precisa, a gente precisa inventar novos métodos para resolver esses problemas complexos. Liderança para introduzir novas tecnologias no mercado. De nada adianta se você produz uma tecnologia e acaba não introduzindo ela ao mundo, não dá a oportunidade do mundo de conhecer ela. Isso vai exigir liderança, você vai ter que falar com pessoas, você vai ter que convencer pessoas a adotar a tua ideia. Desenvolvimento de novos materiais, isso aqui para praticamente toda a indústria, principalmente essa indústria mais pesada de componentes, de máquinas, é fundamental ter desenvolvimento de novos materiais. Capacidade de unir ciência e tecnologia com diversas áreas do conhecimento, biologia, sociologia, ambiente, computação, qualquer coisa. As coisas estão cada vez mais interligadas, os problemas estão cada vez mais complexos, porque os simples foram resolvidos, e agora a gente vai ter que lidar com isso, a gente vai ter que mexer com diferentes áreas ao mesmo tempo. E profissionais que saibam produzir e reproduzir conhecimento. A mesma coisa de ter liderança para introduzir tecnologias no mercado. Você precisa reproduzir aquilo que você faz. Bota suas ideias no mercado, bota suas ideias, seja em ambiente livre ou se você quer fazer patente, não importa, mas, pelo menos coloca suas ideias no papel e tenta produzir o conhecimento que você adquire nessa vida. E, bom, aqui, eu não sei para eu nem sei para quantas pessoas aqui que estão falando, se a maioria é engenharia física, não é. Eu só queria dizer que, para quem não é da engenharia física, pode tapar os ouvidos um pouco, mas, gente, da engenharia física, olhe para isso se a engenharia física não é uma das melhores profissões para trabalhar com problemas complexos, multidisciplinares e que envolvem desafios mesmo complexos. Enfim, agora pode se tapar o ouvido, mas qualquer engenharia vai poder contribuir nesse mercado. Como eu falei, a DNVGL tem 12 mil colaboradores, muitos desses são profissionais da engenharia, onde a gente tem todas as engenharias e todas são extremamente fundamentais, trabalhando em sinergia uma com a outra, uma se ajudando e pegando o que é melhor de uma e de outra. E, bom, eu espero que nessa conversa aqui que a gente teve, acho que está dando mais ou menos 1 hora agora, eu espero que eu consegui passar o que a DNVGL faz. A gente vende conhecimento, a gente é consultor, a gente é motivado para trabalhar com problemas complexos e, bom, se eu pudesse dizer alguma coisa que me fez chegar aqui e que me impactou e que me fez trabalhar com problemas complexos hoje em dia, eu posso dizer com certeza que a engenharia física foi fundamental para mim. Se eu pudesse voltar atrás, faria 1000 vezes de novo esse curso de engenharia física. Então, eu espero que vocês possam ter tido uma ideia do que é a DNVGL e do que a gente faz. E
enfim, todo mundo bem-vindo a ficar ligado na DNVGL. A gente normalmente abre uma vaga de estágio por ano, então a gente abre para todas as engenharias, sem distinção, e espero rever um dia vocês aí no mercado de trabalho, seja com a gente, seja em empresas parceiras, seja em outras empresas, seja em laboratórios, fazendo o que quiser. E agradeço muito a oportunidade de novo. E fico aberto agora a perguntas, discussões, qualquer coisa que vier aí, fico aberto. Muito obrigado, pessoal. Certo, pessoal. Então, obrigada, Samuel, pela excelente palestra. Eu só vi comentários positivos no chat, então todo mundo gostou bastante. E agora a gente vai iniciar as perguntas, então. Vou ver aqui. A primeira delas, eu já ouvi falar que essas turbinas eólicas prejudicam a migração de pássaros. É tomado algum cuidado nesse sentido? Sim, ótima pergunta. Sim, é tomado cuidados. Normalmente o que se faz é quando é período migratório de aves, se faz uma restrição nas máquinas para elas deixarem de girar mesmo, deixar de girar e produzir energia. Isso no Brasil não é tão comum até, eu não vi muito no Brasil essa questão migratória de aves. Nos Estados Unidos, que eu já participei de alguns projetos lá é muito importante, até porque o sistema realmente multa e penaliza a empresa que matar alguma ave, por exemplo. Então, lá as máquinas param. Eles fazem todas as máquinas parar em certo período, em tal hora do dia, para evitar que as aves batam numa turbina. Perfeito. Eu vou ler a próxima, então. Os dados dos altas de potencial eólico podem mudar muito ao longo dos anos? Não, eles não mudam muito. Esse Atlas ele foi gerado até já acho que umas 3 vezes, acho que ele está na terceira versão dele. O primeiro foi em 2002, por aí, antes do primeiro Parque Eólico do Brasil. O segundo foi em 2013, que é o que eu botei ali na apresentação. E eu acho que teve uma atualização em 2017. Mas o vento hoje ele é muito conhecido em praticamente todo o globo terrestre. Se vocês quiserem depois pesquisar um site ali, pode colocar windatlas.com. É um site bem legal que você consegue ver o recurso eólico ao redor de todo mundo já. Então, ele não varia muito. O que pode acontecer em regiões mais micro, por exemplo, na micro-região de Porto Alegre, você tem um modelo um pouco mais refinado, depois que você tem medição nessas torres anemométricas ou até aeroportos que ficam registrando há muito tempo séries históricas de vento, você pode ter um pequeno ajuste, mas a grande escala, assim, não. Certo. Vou passar para a próxima. Qual é a estimativa de duração de um parque eólico? Bom, se estima 20 anos. 20 anos no início de todos os projetos, quando principalmente os investidores do parque vão fazer simulação financeira de qual vai ser o retorno, se utiliza 20 anos como um período que duram as turbinas mesmo, porque elas começam a degradar, os componentes começam a sofrer corrosão, você daqui a pouco está fazendo tanta manutenção nessas máquinas depois de 20 anos, que elas acabam ficando mais tempo paradas do que produzindo energia, então já não vale muito a pena ter elas depois de 20 anos. Mas as tecnologias mais novas, essas que estão começando a ser instaladas hoje em dia em parques eólicos, e você tem máquinas tem a GE, a Vestas, tem a Siemens Gamesa, fazem essas máquinas grandes no mundo hoje, elas já estão passando de 20 anos, mas 20 anos ainda é o padrão global para a duração de um parque eólico. Beleza, vamos para a próxima, então. A mudança que está ocorrendo no clima global nos últimos anos teve alguma influência nos ventos e na eficiência dos parques? Boa pergunta. Olha, a primeira resposta seria que diretamente no vento dos parques, não. O vento ele acaba sendo bem constante ano a ano para uma região do globo, não muda muito. Agora,
tem algumas condições, como o aquecimento de águas por volta do Equador, e efeitos como El Niño e Laninha, que acabam sendo mais severos quando acontecem, e isso pode ser por conta do aquecimento global, e isso sim afeta um pouco parques que já estão em operação. Então, às vezes você tem tempos de produção de energia baixa por conta de um fenômeno como El Niño e Laninha, que podem ser agravados por aquecimento global, ou você tem o aumento do número de furacões, como tem muito no Caribe, cada vez mais furacões acontecendo, e não sei dizer se é por conta do aquecimento global, talvez seja, e você tem que se preocupar com isso para construir parques eólicos onde tem furacão. Então, eu diria que no sentido do vento, da média de vento, não muda tanto, mas para a questão de considerar a termos práticos de instalar um parque, talvez sofrer mais furacões, por exemplo, ou sofrer períodos onde o vento talvez pode ser um pouco menor e depois compensa sendo maior, nesse sentido é muito importante. E além disso, é muito importante de ver que a energias limpas, como energia eólica, solar, biomassa, também elas são muito incentivadas para serem desenvolvidas mais frente ao aquecimento global. Então, se a gente for ver a energia que deve surgir e deve explodir cada vez mais nos próximos 30, 40 anos, são energias de fontes limpas. Então, esperamos que assim seja, esperamos que todos os países cumpram todos os acordos e se comprometam a seguir produzindo energia limpa. E eu tenho esperança que sim. Então, nesse caso, esperamos ir contra o aquecimento global com mais energia eólica. Perfeito. Então, temos mais perguntas. A vida útil do parque tem mais relação com a defasagem estrutural, tecnológica ou ambas? Tá. Eu não sei se de direito o termo defasagem estrutural, mas eu vou tentar falar, então, o que acontece. A vida útil de um parque, ela é afetada por efeitos ambientais mesmo, talvez seja mais estrutural ou ambiental, como, por exemplo, corrosão dos componentes. Então, parques que estão próximos do mar, do oceano, como é o caso no Brasil, no litoral, cheio de parque eólico, eles acabam, por contas ambientais, eles acabam degradando mais e reduzindo a vida útil deles. Uma turbina eólica é feita de centenas de componentes, então cada componente vai ser afetado de um jeito diferente. Então, quando a gente fala de uma tecnologia, como, por exemplo, a gente tem uma máquina hoje que produz 6 megawatts a potência nominal dela, é uma tecnologia moderna, mas mesmo assim ela é feita de vários componentes que podem ser de tecnologias distintas. Então, no fim, o que mais afeta a vida útil são questões ambientais, como essas corrosões e ter que trocar muito componente. E a tecnológica, ela acaba sendo muito importante porque ela muda muito em 5 anos, a tecnologia muda muito. Então, quando chegar lá no 20º ano de operação de um parque eólico, é muito provável que aquela tecnologia vai estar bem defasada tecnologicamente. Então, nesse sentido, também a defasagem tecnológica é muito importante. Até tem alguns parques no mundo hoje que, se eu não me engano, operam desde a década de 90, por aí. Eles são mais parques, acho que é quase como um museu mesmo, porque são coisas muito velhas, a tecnologia já foi muito ultrapassada e provavelmente a manutenção que precisa ser feita nesses parques são muito grandes para a energia que eles produzem. Às vezes, com uma turbina nova, com uma tecnologia nova, já iria produzir tudo que 50 pequenas de 1990 iam produzir. Beleza, então, agora a gente vai para a próxima pergunta, que ela é meio longa, então eu vou ler em 3 partes, tá? Tá bem. É um relato. Me formando em engenheiro físico, eu sinto meio que uma necessidade de me focar em algo, mas hoje eu não sei no que focar, pois gosto de muitos assuntos. Atualmente faço pesquisa em C com magnetismo, mas ao mesmo tempo tenho muito interesse em simulação e aprender mais sobre ciência de dados. Tu falou que somos multidisciplinares, mas como seguir ou se aprofundar em todas as áreas que podemos ter interesse? Tá, essa última parte, como se aprofundar em todas as áreas que podemos ter interesse. Isso mostra que tem interesse em muitas áreas, e isso é muito bom. Eu tinha essas dúvidas também de gostar de diversas áreas quando eu estava me formando,
Então, gostava de healthcare, eu gostava um pouco de ciência de dados, gostava de energia, gostava de tudo. E, bom, o que eu acho válido fazer nessa época, durante o período da universidade, é tenta buscar a experiência, seja na universidade, com iniciação científica, numa área que tu sente que tu tem interesse, vai lá e testa ela. Tipo, fica 6 meses numa bolsa, por aí, 1 ano, não sei, mas tenta experimentar isso. E, se possível, nos últimos anos, já começa a buscar algum estágio, alguma coisa numa empresa que você goste. Eu sempre acho que é bom você ter o plano A, que é o teu plano perfeito. Isso é bom ter iniciação científica em várias áreas, alguma coisa assim, para você buscar o que você acha que gosta, ir lá e tentar. E depois o plano A tenta focar em alguma dessas áreas, talvez para experimentar. Nada precisa ser definitivo, eu acho, na vida, mas é bom ter um bom começo, assim, de saída. Então, eu ia dizer para focar em iniciação científica, para depois, para testar o que tu gosta mesmo, para depois buscar um estágio onde teu plano A vai ser aquela área que tu mais gostou ou mais se identificou. Pode ser que no estágio tu vai ver que não era aquilo mesmo, e a gente vai mudar de cabeça, mas eu sugiro testar. Eu acho que o único jeito de ver mesmo é testar as áreas diferentes. Não sei se respondeu muito a pergunta, mas enfim, para mim foi assim. Eu acabei trabalhando em iniciação científica, eu trabalhei com microeletrônica, eu trabalhei com eletrônica, eu trabalhei com medição de biopotenciais, depois trabalhei com ultrassom, depois fui fazer estágio em eólica. Daí, dentro da eólica, eu vi que eu poderia fazer projetos de inovação em healthcare, por exemplo. Então, eu acho que é se agarrar em oportunidade mesmo. Tenta buscar, se expor a isso. E, enfim, se precisar conversar, depois a gente conversa aí, porque não sei se eu consigo responder assim fácil também essa pergunta. Certo. Bom, para mim, tu respondeu, e eu acho que para a pessoa também, qualquer coisa. Então, vamos passar para a próxima. Quais são os principais desafios encontrados na fase de simulação, formas de paz, para que a turbina resista às forças geradas pelo vento? Forças de arraste e empuxo, por exemplo. Tá, na fase de simulação. Bom, existe para a simulação das cargas que uma pá pode, e que a torre, e que todos os componentes da turbina vão encontrar, um dos principais desafios é ter a capacidade computacional de resolver esse problema, que é um problema de escoamento de vento, que no fim vai gerar essas forças de arraste, de empuxo, por exemplo. Como você vai simular esse escoamento com a coisa toda girando. Então, para fazer simulações com turbinas eólicas, não basta você pegar um software de simulação em fluido dinâmica computacional, colocar a turbina lá, deixar ela parada, por exemplo. Ela tem que estar girando, então você tem que ter uma grande complexidade que a gente, aqui na DNVGL, a gente apanhou muito ano passado, em 2018, para fazer essa simulação com máquinas girando mesmo, para calcular forças de arraste e empuxo. Esse é um serviço que a gente tem hoje, deu certo essa simulação, mas é muito difícil isso. E, além disso, a gente tem uma grande complexidade que uma turbina nunca está sozinha, ela está com vizinhas, tem várias turbinas num parque eólico lado a lado. Então, não basta colocar uma máquina no modelo computacional, não basta botar ela girando, você tem que colocar com várias vizinhas junto, com todos os parques. Então, no Brasil tem parques eólicos que ultrapassam aí 100, 200 aerogeradores até, um do lado do outro. Então, para você colocar isso num sistema computacional, e aí você tem que colocar temperatura que está o ar, você tem que colocar como é que é o terreno, qual que é a elevação do terreno, qual que é a rugosidade do terreno, que basicamente se é pastagem, é areia, é terra, é árvore. Você colocar tudo isso dentro de um modelo computacional, fazer essas coisas girarem e estar uma do lado da outra é muito complexo. A gente, hoje em dia, na DNVGL, a gente tem nosso método CFD para fazer isso e para calcular essas forças de arraste e empuxo. E está funcionando muito bem, a gente é pioneiro nisso, a gente escreveu artigo científico sobre isso e foi muito bem recebido pela indústria mundial, mas é difícil, computacionalmente é difícil por conta disso. Perfeito, então. A gente tem mais 2 perguntas.
vou colocar a próxima. Necessário ter uma pós para trabalhar na área do setor energético? Não, eu sou a prova disso que não, e dos meus colegas também. Bom, todas aquelas empresas, eu não posso falar por todas aquelas empresas que eu coloquei no slide lá, eu posso falar pela DNVGL, a gente, normalmente, o sistema de contratação na DNVGL, inclusive, é através do estágio, onde a pessoa começa como um estágio, que é um período de treinamento, onde ela adquire conhecimento. A gente até parte do pressuposto de que as pessoas não vão chegar com uma bagagem boa em setor energético, às vezes não sabem nada mesmo, e que dentro da empresa tu vai aprender isso. Foi o meu caso, eu aprendi tudo sobre energia eólica durante o meu estágio, e depois disso segui já daí como engenheiro dentro da empresa. Outras empresas eu vejo do mesmo jeito. Os meus clientes, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil e fora também, tem muitos clientes e colegas assim de trabalho que não têm pós e que começam e se aprende muito trabalhando mesmo no mercado. Então, com certeza não é necessário. Se vai ajudar, acho que ajuda, mas não é o essencial mesmo. Certo. Vamos para a próxima. Boa tarde. Quais os empecilhos para um parque híbrido? Por exemplo, um parque eólico com painéis solares para se tentar um aproveitamento de espaço. Tá, muito boa. Isso é uma coisa que, bom, existe muito isso ao redor do mundo. Os empecilhos, bom, você tem que ter subestação que aguente toda essa carga. Como eu falei, a energia solar e a energia eólica, elas, na maioria dos lugares do mundo, elas tendem a ser complementares num dia. Então, enquanto o sol e a energia solar fotovoltaica vai produzir das 6 da manhã até umas 6 da tarde, por exemplo, a energia eólica tende a ser de noite. Então, isso é muito bom e por isso que parques híbridos acabam sendo excelentes soluções para a produção de energia constante, onde tu vai ter energia alta durante a noite e durante o dia. Um dos desafios que a gente vê, que a gente já fez estudos de parques híbridos por toda a América Latina aqui. Um dos desafios é a sombra que as turbinas fazem nos painéis solares. Então, elas acabam girando e se está muito próximo, essa sombra acaba varrendo, fica passando intermitentemente em cima do painel solar e perde energia, acaba perdendo energia do sol que iria para o painel solar. Então, é difícil de modelar isso computacionalmente também. A DNVGL a gente desenvolveu um software que é o WindFarmer. O WindFarmer é um software que a gente faz cálculos de energia tanto para fotovoltaica quanto para eólica. E a gente desenvolveu esse método para estimar quanto de energia que as turbinas eólicas, a sombra das pás das turbinas eólicas vão extrair dos painéis solares. Então, isso é um empecilho mais computacional, assim, mas no geral parques híbridos são excelentes mesmo para complementaridade de energia. Perfeito. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Vamos só esperar um pouquinho. Mas eu acho que, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, acho que a gente já pode ir encerrando daí. Acho que vamos encerrando. Então, eu queria te agradecer, Samuel, pela palestra, foi excelente. Eu acho que foi uma das melhores palestras, tanto que a gente tem 148 pessoas assistindo pelo YouTube. Nossa. Então... Agora fiquei tímido agora. Que bom, gente. Bom, obrigado, Maria Paula, pela oportunidade, por toda a organização, tu e todo o time do CENF, das outras engenharias. Eu tinha deixado o meu contato ali no slide final, mas, enfim, qualquer um pode me procurar nas redes aí, Samuel Hartmann Samuel, sei lá, tem tanta arroba e coisa hoje, ou samuel.hartmann@dnvgl.com. Espero que todo mundo saiba escrever agora, dnvgl.com. Pode chamar lá para qualquer dúvida, qualquer assunto relacionado ao trabalho, carreira, qualquer coisa. E muito obrigado, Maria Paula, e todo o time aí de vocês. Foi excelente falar com vocês. Certo. Obrigada. E agora, pessoal, não esqueçam que às 13h30 a gente tem uma próxima palestra
que é da ideia ao produto pronto na indústria de base tecnológica, com o Jorge, da Exetron Indústria Eletrônica. Assistam, vai ser muito legal. E é isso, mais uma vez, obrigada, Samuel, obrigada a todos os presentes aqui. E vamos encerrando, então.